Olá, pessoal! Será que essa live acontece hoje sobre funções executivas? Será depois de 2 terças-feiras com problemas técnicos fora do meu poder de resolução? Cá estamos, espero que hoje dê tudo certo. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. Não quis fazer hoje transmitindo pelo YouTube. Achando meio formal demais. E aí não sei se eu estou me adaptando a essa questão. Prefiro fazer por aqui, depois baixo o vídeo e posto lá no YouTube. Então, para quem é novo por aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Gabriela Neuber, sou neuropsicóloga, sou mestre em neurociência e comportamento, sou autista e o Espectrando Consciente foi criado em 2019, desde que veio o meu diagnóstico, para poder compartilhar minhas experiências pessoais, mas muito mais do que isso, o entendimento sobre o funcionamento autista em adultos, né? Além do conhecimento superficial que é divulgado nas redes sociais, enfim. Então, se o que você procura é complexidade, é aqui mesmo com a gente, para a gente poder olhar para as coisas de uma forma bem aprofundada, bem complexa, tá? Então, hoje nós vamos conversar sobre funções executivas. Se vocês quiserem deixar dúvidas aqui, eu posso ir respondendo depois também, à medida que eu for falando aqui, então fiquem à vontade. Só me sinaliza aí se o áudio tá bom, quem estiver aí assistindo, para eu saber se tá baixo, se tá alto. Ando tendo problemas tecnológicos. Vou seguir. Se tiver algum problema, vocês me avisam aí, não que eu vá saber resolver, mas pelo menos tentar diminuir, né? Então, por que eu pensei em falar sobre funções executivas, né? Acho que no diagnóstico, no pós-diagnóstico em adulto, a gente sempre tem que pensar, tudo foi muito pensado até então para crianças, né? E aí crianças estão em desenvolvimento das suas habilidades cognitivas, pré-frontal em desenvolvimento, enfim. Mas o adulto, ele já desenvolveu muitos recursos, ele já criou muitas estratégias de compensação, a custo de muito suor e lágrimas, né? Então, quando vem o diagnóstico de autismo na vida adulta, existe no processo terapêutico como ajudar o autista adulto. Nem todo psicólogo, um psicólogo clínico, por exemplo, ainda que ele tenha visto um pouco de funções cognitivas, claro, é básico para a formação, mas não é dado a ênfase em funções executivas, por exemplo. São coisas que às vezes a gente só aprofunda se você fizer uma especialização em neuropsicologia, o que é um problema, né? A neuropsicologia, ela não deveria ser o que se vê numa especialização de neuropsicologia deveria ser base para a formação do psicólogo, na verdade. Eu falo isso porque por muito tempo eu atuei como psicóloga clínica e depois que eu fiz a pós em neuropsicologia, foi em 2015, me trouxe uma perspectiva completamente diferente da minha prática clínica, na clínica. Eu atuei muito tempo como neuropsicóloga, mas nunca deixei de atuar como psicoterapeuta. E o entendimento das funções cognitivas, eles são fundamentais para a nossa intervenção clínica. E aí, muitos psicólogos, acreditem, a nossa realidade da formação, né, do psicólogo. Se você falar o que é funções executivas, não sabe muito bem do que você está falando.
Muitas abordagens não são voltadas para a questão do desenvolvimento, da cognição, da neurociência, enfim. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai começar um processo terapêutico e isso não necessariamente vai ser abordado. As funções executivas, elas vão... Opa! Aqui é assim, gente, temos ruídos. Gosto de cachorro, mas não gosto de latidos. Enfim, vamos continuar, deixa eu chamar uma atençãozinha mais. E eu espero que esse barulhinho, esse microfone realmente cancele o ruído aqui. Bom, então, o que acontece? Uma característica que a gente vai encontrar em autistas adultos são as disfunções executivas, né? O que são as disfunções executivas? Nós temos as funções executivas, que eu já vou falar o que é, e no autismo, por várias questões, as funções executivas, elas têm muitas vezes um funcionamento alterado, porque o pré-frontal, em função de várias coisas que o autista passa na vida, ele fica imaturo. Então a gente desenvolve as funções executivas, elas estão alteradas e algumas prejudicadas em pessoas autistas. Mas a disfunção executiva, ela não é uma característica exclusiva do autismo, gente. Ela está presente em várias neurodiversidades, em várias neurodivergências, como o TDAH, altas habilidades, a dislexia, a dispraxia. Também vai ser muito comum em pessoas que sofreram traumas. Quanto mais cedo foram esses traumas, mais prejuízo vai se ter na questão das funções executivas, tá? E por que eu acho importante a gente falar esse tema? Muitas vezes as pessoas estão mais bem informadas do que os próprios profissionais, né? E eu falo que se você está ouvindo essas coisas nas redes sociais, se informando, e seu profissional ainda não está atualizado sobre isso, você pode levar essa informação para ele, e se ele tiver abertura, isso pode contribuir com a formação continuada dele, né? Se vocês aqui estão achando isso um absurdo, é porque é um absurdo mesmo, mas aqui parece uma coisa óbvia, talvez, da gente falar, mas não é óbvio para todo mundo, porque aqui a gente fala da bolha para a bolha mesmo, né? Mas é a minoria, tá? É a minoria. Então, vamos definir aqui funções executivas. As funções executivas, elas são um conjunto de habilidades, de funções cerebrais, de funções cognitivas, que são processadas na área frontal do nosso cérebro, que a gente chama de pré-frontal, e tem regiões diversas. Eu não vou entrar nesses detalhes para não ficar muito complexo, apesar de que é interessante, né? Num outro momento a gente poderia aprofundar sobre as áreas específicas, as subdivisões do pré-frontal, mas aí é só para quem gosta de drogas pesadas, de aprofundamento aqui. Drogas pesadas no sentido metafórico, para falar de questões complexas, tá, gente? Só para sair do literal aqui, para quem tiver esse processamento literal. Então, as funções executivas, elas são diversas habilidades cognitivas que a gente tem, voltadas para o gerenciamento das nossas capacidades cognitivas. Então, a gente fala que o pré-frontal é o gerente, é o maestro do cérebro, é a área do cérebro que vai pegar diversas informações na área visual, que é processada aqui atrás, né, na área occipital, na área parietal, na área sensório-motora, vai pegar diversas informações que estão acontecendo ali no cérebro,
que chega tanto do mundo externo como do mundo interno, das nossas sensações e vivências internas, e vai processar essa informação para gerar uma resposta, para gerar um comportamento, para gerar uma tomada de decisão. E aí eu vou falar aqui várias habilidades ou vários fatores das funções executivas. Funções executivas não é só uma função, não é só sobre planejamento. Planejamento é uma função das funções executivas. Então, existem, eu não sei dizer se escolas ou abordagens da neurociência que fazem distinção entre o que se é chamado de funções executivas frias, só expressões didáticas, aqui é uma sistematização didática, para a gente diferenciar, meio que sistematizar, né? Não é só autista que gosta de sistematizar. Sistematização é uma habilidade humana, né? Uma necessidade humana. Só que a cognição autista, ela é expert nisso. Então, o cérebro autista sistematiza bastante, né? Mas, em questão didática aqui, sistematizaram funções executivas em habilidades voltadas muito para execução, para, como eu posso dizer, habilidades com características mais executivas, de resolução de problema, pensamento, metacognição, pensar sobre o pensamento, enquanto e há outras funções executivas quentes, voltadas mais para habilidades de processamento emocional, motivacional. E aí, isso é importante para a gente pensar quando a gente sistematiza para uma questão didática, assim, nem quando você tem uma questão de funções executivas, uma disfunção executiva, de todos os fatores, não é que você tem uma disfunção em todos os fatores. Você pode ter uma habilidade que está muito preservada ou inclusive é muito desenvolvida e ter um desempenho muito além do esperado ali, e você pode ter outras que estão dentro da média de funcionamento, e você pode ter outras características que estão muito abaixo da média ou que a gente consideraria prejuízo, né? Eu fiz uma listinha aqui, claro, não vou falar todas, não vou explicar, a função aqui é trazer clareza do que são as funções executivas, no sentido do que a gente quer avaliar, do que a gente quer perceber do paciente, porque muitas vezes as dificuldades que o paciente está tendo na vida, ou se você é a pessoa autista que está ouvindo aqui, também começar a ter capacidade de perceber, se auto-perceber e de caramba, ó, eu vivencio exatamente isso. Tanto de poder observar o que você tem de potencialidades, como o que você tem de fragilidades, né? Então, eu vou falar aqui uma lista, elas não estão separadas em questão de funções executivas frias e funções executivas quentes, mas vou falar em geral, depois eu posso sistematizar, já me deu vontade de sistematizar, gente, vamos lá, porque eu não fiz isso antes, mas vamos. Então, o que a gente chama de funções executivas? Quais são esses fatores, esses elementos, essas capacidades desse conjunto, né, que a gente chama de funções executivas? Regulação emocional, capacidade de aguardar recompensa tardia. Então, recompensa tardia, por exemplo, regulação emocional está dentro de funções executivas quentes, que tem a ver com questões emocionais e motivacionais. Tomada de decisão. Tomada de decisão pode estar tanto em funções executivas frias como quentes. Algumas tomadas de decisões que você tem que fazer no dia a dia são muito racionais e práticas ali, de aspectos práticos, mas algumas questões pode envolver tomada de decisão mais emotiva. Aí entra em funções executivas quentes. Oi, Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Regulação emocional, recompensa tardia. Vocês já viram um experimento muito conhecido, que é o experimento do marshmallow?
que pode ser de balinhas também, mas que eles deixam as crianças numa sala sozinha, uma criança numa sala sozinha, com um prato e tem um marshmallow, né, um doce ali, e eles falam, olha, você pode comer agora ou você pode esperar quando eu voltar. Se você não tiver comido, ao invés de comer um marshmallow, você vai comer 2, né? E aí isso é um teste de funções executivas, tanto para testar recompensa e controle inibitório. Né? E eu adoro ver esses vídeos. E isso também é treinado, visto em outros mamíferos, porque funções executivas não é uma capacidade, uma função específica de humanos, né? E aí as crianças ficam lá, muitas, né? O adulto saiu da sala, ela nem pensa, ela já pega e come. Geralmente são crianças menores, mas algumas poucas têm uma boa capacidade de controle inibitório, que é uma outra função executiva, uma outra capacidade, outra habilidade de função executiva. Ela espera, ela olha, ela sopra, ela fecha o olhinho, ela vira de costas, ela cantarola. É uma agonia, né? E aí, quando o adulto volta, ela não comeu, aí ela ganha 2. Mas esse teste também já foi feito com adultos. Se vocês nunca viram, procura lá, teste do marshmallow, e aí eu acho que vocês vão gostar e vão entender o que é controle inibitório e essa capacidade de aguardar recompensa, né, que seria recompensa tardia. Então, tomada de decisão, cognição social, que é tão importante para o entendimento do funcionamento autista. Oi, Ju, tudo bom? Tá presente, né? Também é função executiva. Motivação, flexibilidade cognitiva, que a gente fala tanto na rigidez cognitiva do autista. Memória operacional, que é a capacidade de você receber uma informação, ter ela tempo suficiente online na sua mente para juntar com outras informações e dar uma resposta, ou um comportamento, que seria, por exemplo, eu falo para vocês, anota aí meu telefone, né? E aí no que eu falo meu número, supostamente, quem tem uma boa capacidade de memória operacional, do que eu falei de uma vez o número do meu telefone, já foi lá e digitou. Mas quem tem uma memória operacional fragilizada, fala de novo. Tá, não, fala devagar. Aí tem que ir muito devagarzinho, porque eu acabei de falar o 997 alguma coisa, e aí, não, pera, eu já não sei mais, eu preciso. Então a informação não fica. Então precisa de mais repetições, e a memória operacional, ela está na base de várias outras funções cognitivas, como atenção e memória de longo prazo, né? Controle inibitório, que é você ter capacidade de conter um comportamento, uma ação, um movimento, um pensamento, que seria o impulso, vem o impulso, eu contenho e dou uma resposta mais adequada, mais aceita, diferente para a situação, né? Ou, por exemplo, se você estiver respondendo uma prova, e aí, se você tiver um controle inibitório baixo, a primeira resposta que vem você já dá, já marca, e depois você, nossa, não era isso, tá, né? Então, o controle inibitório ou controle, né? Autocontrole é uma questão importante. Sou muito fragilizada. Tudo, Ju, das funções executivas. Podemos pensar, de repente você descobre aí que existem potencialidades, hein? Controle atencional também é um fator de funções executivas. A atenção, ela é extremamente, apesar da gente avaliar nas avaliações neuropsicológicas, a gente avaliar a atenção como uma função cognitiva separada de funções executivas, a base da atenção está nas funções executivas, por exemplo, memória operacional, controle inibitório, motivação, tudo isso são componentes que interferem no processo atencional, tá?
Então, controle atencional, para onde você direciona a sua atenção, capacidade de conter, manter o foco em alguma coisa e não dispersar. Solução de problemas é uma habilidade de funções executivas, planejamento, execução. Então, perceba, eu posso ser muito boa em planejamento, mas não significa que eu sou muito boa em execução. Eu, Gabriela, em algumas situações eu sou muito boa em planejamento e péssima em execução, mas outras situações, dependendo da atividade, dependendo do contexto e dependendo do meu estado de integridade neurofisiológica, né, eu sou muito boa em execução, em solução de problemas, execução. Quando que eu sou boa para execução? Quando eu tenho definido para mim, quando alguém me define, faça isso. Se me foi definido, faça isso, e está muito claro para mim o que é esperado de mim, o passo a passo, eu sou uma grande executora. Mas, se deixar algo para que eu crie do nada, e eu tenho que parir uma coisa para executar, de planejar e executar uma tarefa complexa, isso eu vou me debater muito, porque eu vou planejar, só que no planejamento eu posso me perder, e aí vai ser difícil executar, porque eu não consigo sair do planejamento. Mas tem situações, principalmente se for assim, eu não tenho tempo para planejar, não é uma coisa cognitiva, é uma coisa muito do dia a dia, de ação, resolver um problema, e eu tenho que planejar um passo a passo ali, isso vai muito bem. Né? Então, dando exemplo de coisas em que tem situações que a gente pode muito bem, tem situações que algumas funções vão estar mais prejudicadas. Execução e iniciativa. A questão da iniciativa, ela é fundamental no autismo. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas desde 2021, se eu não me engano, já vem sendo estudado a questão da inércia autista. Convido vocês a procurarem no Google Scholar sobre a inércia autista. Você vai já encontrar alguns artigos científicos falando sobre isso e também alguns vídeos. Coloca o termo em inglês, põe no Google Tradutor, inércia autista, traduz para o inglês, procura no YouTube. Você vai já achar vídeos de pesquisadores falando. Algumas pessoas no Brasil já vai trazendo essa informação. A inércia autista, ela vai interferir demais nesse processo que a gente chama de iniciativa. E eu gosto muito da forma como se começou os estudos sobre a inércia autista. Eu vou dar um foco maior aqui para isso, que eu acho bem importante. Então, pesquisadores autistas, através do que eles chamam de pesquisa participativa, que é consultando a comunidade autista, fizeram enquetes, né, em investigações, perguntando para a comunidade autista adulta o que vocês gostariam que nós, como pesquisadores, estudássemos para auxiliar na melhora da qualidade de vida dos adultos autistas. E aí, um tema que foi muito solicitado quando eles fazem toda a análise foi a dificuldade em iniciar coisas. E o quanto isso interfere na vida do autista, porque de todos os compromissos e demandas que a gente tem, desejos, vontades, não basta ter a vontade, não basta ter a motivação, tá tudo ali, você sabe o que executar e alguma coisa acontece que você não consegue ter a iniciativa. Então, isso tudo era muito pensado dentro de funções executivas, mas a inércia autista, ela é um pouco mais complexa que só o funcionamento de funções executivas. A inércia autista, ela vai precisar muitas vezes de que alguém me motive ou me aqueça para fazer alguma coisa. É muito mais que só o processamento de informação de cognição superior, né, que são as funções cognitivas. Então, eu preciso, sei lá, ir tirar a roupa da máquina, pendurar a roupa que eu lavei. Eu sei que eu tenho que fazer,
eu quero fazer, mas alguma coisa acontece no meu corpo, no meu processamento cerebral, que eu não consigo sair da inércia, né? E aí, o conceito de inércia, a gente pode depois fazer uma live só sobre isso, mas eu acho importante trazer a clareza aqui. A inércia, ela vem justamente do termo da física, né? Se vocês lembram aí, inércia autista. Aquilo que está em movimento tem de estar em movimento, e aquilo que está parado tem de estar parado. Então, se você estiver fazendo algo, já está no movimento de fazer algo, já está fazendo uma tarefa, um trabalho, já está focado, ou já está no flow, no aquecimento de arrumar a casa e etc., você já está em movimento. A inércia seria, se eu estou em movimento, se eu tiver que interromper essa tarefa para começar outra, é difícil, eu posso não conseguir interromper essa tarefa e começar outra, e perder um prazo, e chegar atrasado, enfim, não fazer o que eu tinha que fazer, porque eu me perdi naquele movimento ali que eu já estava. Ou então, se eu estou em repouso, se eu não estou fazendo algo, e preciso começar um comportamento, preciso começar uma ação, sair, se você está parado, o que está parado tem que estar parado. Sair desse parado vai exigir muito esforço e aquecimento até que eu comece a ação. E o título do artigo, o primeiro que saiu sobre inércia autista, fala justamente isso. Sem saída, a não ser com auxílio externo, né? Ou seja, para que eu comece alguma coisa, eu preciso de um auxílio externo para sair da inércia, para começar ou para parar alguma coisa. E aí aqui está uma das coisas que eu acho importante para a gente falar de funções executivas, porque quando a gente está no atendimento com paciente autista, no pós-diagnóstico, uma das necessidades do pós-diagnóstico vai ser a solicitação de adequações funcionais ou adequações acadêmicas. E muitas das nossas solicitações, a base dela vão estar nas funções executivas. E se eu não conheço que isso existe, eu não sei nem falar para o profissional que eu preciso trabalhar e desenvolver uma habilidade de função executiva, se o profissional não está atualizado ou orientado sobre isso, e muito menos a empresa e muito menos a universidade vai saber, então você precisa de adequações das funções executivas. Muitas vezes, quando a gente solicita avaliação neuropsicológica, é justamente porque a gente quer saber o perfil cognitivo dessa pessoa, onde ela tem potencialidades e onde ela tem fragilidades. Vou trabalhar as potencialidades para ajudar a mitigar, a auxiliar nas fragilidades, e vou trabalhar as fragilidades para desenvolvê-las, né? Então, se eu não conheço o meu perfil cognitivo, o seu psicólogo clínico, ele pode não ter esse conhecimento, mas eu recomendaria, se você é psicólogo clínico, recomendar uma avaliação neuropsicológica para conhecer as funções executivas do seu paciente e de vocês irem trabalhar isso, ou uma opção também de desenvolvimento de habilidades de funções executivas é a parte da neuropsicologia que trabalha a reabilitação cognitiva, né? Mas isso também o psicólogo clínico pode fazer se ele tiver o conhecimento sobre isso, tá? Então, voltando lá, planejamento é uma, capacidade de execução é outra, iniciativa, mudança de contexto, né? Então, quando a gente está numa situação e aí muda logo de contexto e você leva um tempo para se aquecer para o contexto novo, e isso para o autismo é de extrema importância, porque um dos critérios diagnósticos do autismo é o apego à rotina, né? E o apego à rotina, ele não é necessariamente em função do autismo. O apego à rotina é uma estratégia cognitiva de lidar com uma situação que gera descompensação na gente, né?
Então, é importante a gente saber que quando muda um contexto rápido demais, mudar de contexto muda um planejamento, muda a agenda, muda o caminho, muda um assunto, muda. Então, tem mudanças. Isso exige do meu cérebro processamento de informação, conexão com várias áreas cerebrais, para que o meu sistema se reatualize e acompanhe e dê um comportamento adequado àquela situação. Quando eu falo adequado, não é adequado às normas sociais, é adequado à situação, o que a situação está me demandando, está pedindo ali de solução, de ação, né? Então, como a gente já viu numa outra live, e aí convido vocês a ver que eu falo porque que o autismo é considerado uma deficiência, uma das questões é o processamento de informação lentificado. Então, o que vai acontecer muda o contexto. Essa mudança de contexto gera toda uma carga, chega informações sensoriais, cognitivas, sociais, e que o meu cérebro ele tem que ser veloz o suficiente para juntar isso num contexto que faça sentido e eu dê um comportamento. Se a minha função executiva de mudança de contexto, essa rapidez de processamento de informação for fragilizada ou estiver prejudicada por sobrecargas, estresse, sono alterado e etc., eu vou sofrer aquela mudança de contexto vai me gerar mais sobrecarga, mais estresse. Tá? Fluência verbal. Fluência verbal, eu acho uma função executiva que é bem presente nas dificuldades de muitos autistas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma boa fluência verbal, ok? Porque eu estou no meu monotropismo, numa atenção focada. Depois a gente faz uma live sobre monotropismo, que faz parte das teorias modernas do autismo, né? Então, estou no meu monotropismo aqui, numa atenção centrada, entrei no flow, é meu tema de interesse. Quando você está envolvida com seu tema de interesse, seu tema apaixonado, e entra no estado de flow, de aquecimento, então a fluência verbal, que é a capacidade de encontrar palavras e criar frases, a fluência, né, do raciocínio e transformar isso verbalmente. Então, isso é uma função, isso é uma capacidade de gerência do pré-frontal, que a gente chama de fluência verbal. Acontece que a minha fluência verbal, ela não é assim em todas as situações. Ela é assim só aqui. Se eu tiver em contextos pessoais, do dia a dia, corriqueiro, para fazer perguntas que seja em lojas, para contar uma história para alguém, para descrever uma situação, para começar um assunto, qualquer coisa em situação pessoal em que envolva comunicação, a minha fluência verbal ela é muito baixa. O meu número de palavras produzidas, de acessar informações, de encontrar palavras específicas é muito baixo, é muito lento, né? Então, é o que eu falo. As nossas funções executivas, elas não são... a gente não pode ser rígido no entendimento desse perfil cognitivo, porque tem situações que eu posso não ir muito bem nas tarefas de funções executivas, mas se eu estiver num contexto adequado, se eu estiver num ambiente seguro, autista, que favoreça o meu funcionamento, eu posso ter um desempenho muito bom das minhas funções executivas. Uma coisa muito importante sobre funções executivas é que você está num bom dia, suas funções executivas estão muito fluidas, mas acontece alguma questão, algum estresse. Peraí, vou interromper aqui, peraí.
E aí, o que acontece? Funções executivas é rapidamente bloqueada ou prejudicada pelo estresse. Então, se você tem um pico de estresse, se você entra no estado de luta e fuga, que é o nosso sistema simpático ativado, aumentou a frequência cardíaca, respiratória, sistema nervoso simpático ativado, né? Pupila dilata, todos os seus sentidos ficam mais aguçados, a sua área pré-frontal, ela diminui o processamento, porque significa que o seu corpo está percebendo ameaças e diante de uma ameaça, seja ela qual for, social, cognitiva, um tema que está sendo apresentado, estudado, discutido, ou emocional, ou sensorial, o seu corpo percebeu a ameaça, entrou em estado de luta e fuga, é como se o seu cérebro falasse assim, caramba, uma ameaça, preciso lutar ou preciso fugir. No estado de luta e fuga, não dá para o cérebro ficar tomando decisões, processando informação e planejando. Sistema de luta e fuga é mata ou morre, né? Foge, se defende. E aí, se esse estresse for excessivo, exceder os seus recursos de capacidade de lidar com eles, o seu organismo vai falar, opa, não tenho condição de fugir, não tenho condição de lutar, entro no estado de impotência, que é o desligamento, o shutdown, e aí o shutdown também, assim, não tem funções executivas funcionando, pelo contrário, você entrou em dissociação, entrou numa lentificação geral, então prejudicou capacidade atencional, prejudicou a concentração, você se sente confuso, você se sente desconectado até do próprio corpo, né? Então, assim, diante de situações vivenciadas como uma ameaça, entenda, com excesso de sobrecarga, situações que geram sobrecarga vão gerar ativação do seu sistema simpático, que é o sistema de luta e fuga. Com o sistema de luta e fuga ativado, suas funções executivas não vão funcionar apropriadamente. Você vai ter um prejuízo importante. Isso acontece, um prejuízo temporário, né? Passou o estresse, regulou, volta tudo ao normal. Acontece que, isso acontece com todo ser humano. Com o autista, qual é a questão do autista? O autista ele está mais suscetível a vivenciar estresse e entrar em estado de luta e fuga ou em estado de desligamento. Isso é desde a infância. Então, se os adultos desde a infância não percebia que você estava em estado de ativação por sobrecargas diversas desde que você era bebezinho e um estado crônico de ativação, o seu pré-frontal ele estava lentificado e se ele foi todo o seu desenvolvimento cerebral foi a partir desse corpo que estava em um estado crônico de estresse, esse pré-frontal ele ficou imaturo, né? E aí é o que a gente fala, muitas coisas que a gente coloca na conta do autismo não é em função da condição autismo, mas sim em função de componentes e vivências do sistema mamífero, do humano. Uma criança que não é autista, mas que vive cargas de estresse pela dinâmica familiar ou por traumas diversos desde a infância, quanto mais adverso, quanto mais hostil for o ambiente que essa criança vivenciar, mais imaturo é o pré-frontal dela. E aí, isso já é muito bem consolidado na literatura sobre traumas, né? E a gente chama isso de transtornos dos traumas do desenvolvimento. E muitos desses transtornos, porque não é um transtorno, são transtornos causados pelos traumas do desenvolvimento, muitos vão gerar comportamentos muito similares ao autismo. Por isso que a gente fala de diagnóstico diferencial entre autismo e traumas, tá? O que fica bem desafiador quando esses traumas acontecem bem cedo na vida e acontecem por um longo período, tá? E aí,
quando a gente pensa em comportamentos, pessoas com prejuízos, comportamentos, como fala, gente? Esqueci a palavra. Quando tem problema com a justiça, né? Comportamentos de violência, agressividade, se envolver em situações com a justiça, geralmente ali tem um pré-frontal imaturo, pouco desenvolvido, ok? Isso vai ser muito presente, como eu disse, em outras neurodiversidades, em outras neurodivergências também, tá? Mas aí perdi o que eu estava falando, isso tudo que eu me perdi aqui na fluência verbal, né? Olha aqui, outro item que eu coloquei como funções executivas, detecção de erros, né? Erros, o que seria a detecção de erros? Erros no ambiente, erros em condutas, na minha própria conduta, detecção de erros no dia a dia, isso está muito baseado ali na solução de problemas, aquelas, bom, quem é das antigas aí e vinha aquelas revistinhas que tinha aquele jogo dos 7 erros, gente, pensa, né, a dificuldade que isso era aqui para essa pessoa, né, achar os erros, porque isso envolve memória operacional, isso envolve controle inibitório, isso envolve tantas coisas, né? Então, e nenhuma função executiva, nenhuma dessas capacidades aqui, dessas habilidades, elas funcionam sozinhas. Nós não somos um sistema compartimentado. Isso funciona, isso não funciona, né? Sim, não, liga, desliga. É tudo muito fluido, é tudo muito dinâmico e se uma função executiva for prejudicada por um contexto ou tiver mais fragilizada, ela pode prejudicar, ela pode puxar o meu desempenho para baixo em determinadas situações, né? Uma aqui, o Paulo, não era o comportamento disruptivo, comportamentos com problemas com a lei, né? Seria, eu esqueci o termo. Enfim, não vou ficar procurando aqui fluência verbal, já né, não vou nem debater aqui. Uma função executiva de extrema importância e muito comum de estar fragilizada em pessoas autistas e com TDAH, enfim, né, algumas mais, outras menos, mas certamente a maioria das pessoas autistas tem prejuízo no gerenciamento de tempo, ok? Funções executivas, isso no TDAH é clássico também, né? Mas nem todo TDAH vai ter problema com gerenciamento de tempo, porque ele pode ter prejuízo em outras funções executivas, como também algumas pessoas autistas podem ser muito boas na sistematização e percepção de tempo, ok? Inclusive, um dos principais pesquisadores sobre TDAH, o Barclay, esqueci o primeiro nome dele, acho que o sobrenome pronuncia assim, Barclay. Tem até a escala de TDAH de Barclay. Espero que eu esteja falando correto. Ele considera que o TDAH é uma condição de disfunção executiva, que todas as dificuldades, os déficits e prejuízos vivenciados por pessoas com TDAH, a base são as funções executivas. E os estudos dele e o entendimento dele sobre isso, ele é mundialmente influente nas pesquisas sobre TDAH, é muito contundente, assim, contundente é muito processa, faz muito sentido tudo que ele apresenta, como ele apresenta a condição, tá? Então, vamos pensar aqui. Se você tem, eu vou dar o meu exemplo. O nome dele é Russell Barclay.
É isso? Escala de Barkley, de TDAH, se vocês quiserem pesquisar aí, não sei se eu consigo colocar aqui. Vamos ver. Escala de TDAH. Barkley. Eu acho que é esse nome, Bia. Vamos ver o que aparece aqui. É Barkley mesmo. Só não apareceu. Só não apareceu o nome completo, só apareceu o Barkley aqui. Tá, então, vou dar meus exemplos para vocês entenderem como as funções executivas, elas influenciam umas às outras. Uma função executiva, um fator da função executiva que eu tenho muito desenvolvido, que é muito potente em mim, é o meu controle inibitório. Então, eu sempre falei que eu tenho excesso de controle inibitório. Mas, apesar, e eu acho que é justamente o fato de eu ter um bom controle inibitório, isso me ajuda nas outras que eu tenho muita dificuldade. Porque eu tenho uma boa capacidade de me conter. Para os psicanalistas, seria uma pessoa com um superego bem potente, na verdade, né? E aí é muito interessante pensar na psicanálise a partir do entendimento da neuropsicologia, porque todas as estruturas trazidas por Freud, hoje a gente consegue nomeá-las e entender os seus funcionamentos a partir do conhecimento da neurociência mesmo, né? Ai, gente, que coisa, que dificuldade de achar o nome de uma pessoa aqui, mas é Barkley mesmo, gente. Não falei errado, não. Se vocês procurarem por Barkley no YouTube, tem muitos vídeos dele. Super recomendo, super recomendo. São aulas densas, do jeito que a gente gosta aqui, mas acessíveis, compreensíveis, está em inglês. Mas, hoje em dia, isso não é uma barreira, porque tem as legendas traduzidas e transcrições. Barkley. TDAH. Barkley. Vamos ver o que aparece aqui. Tá, vou falar para vocês aqui. Não, apareceu muitas outras coisas. Enfim, tá, deixa eu voltar aqui. Então, o meu controle inibitório, ele é muito, muito, muito bom, ok? Mas, se eu estiver no estado que eu falei de sobrecarga, de ativação, numa crise de meltdown, minha primeira função executiva que vai por terra é o controle inibitório, e ali eu me torno uma pessoa extremamente impulsiva e reativa. Aí, o que acontece? Apesar do meu controle inibitório ser muito bom, se eu estiver com uma desregulação, e aí essa desregulação vai ser em função das dificuldades de regulação emocional, controle inibitório não vai funcionar. Porque a minha capacidade de regulação emocional, ela é péssima. Ela é péssima. Eu sou extremamente reativa e da reatividade eu vou direto para o shutdown. Acho que eu falei aqui numa live recente, né, sobre regulação emocional, e aí é muito comum, depois de uma crise nervosa, que é um meltdown, a gente entrar no estado de desligamento, de shutdown, porque nada mais é do que um mecanismo natural do organismo de recuperação. O problema da crise de shutdown, né, do desligamento, é se você não tiver o tempo para se recuperar, mas que ele é bem-vindo, porque ele é um processo de recuperação, ele é bem-vindo, não é confortável, mas é necessário. Então, a minha desregulação emocional, ela é muito intensa e muito rápida.
Hoje eu tive uma desregulação, assim, poxa, eu acordei super bem, pensei, bom, legal, meu dia vai ser super produtivo. E aí, uma alteraçãozinha na rotina mínima, gente. Uma pessoa que apareceu num contexto que não é para aparecer. Uma visita que chegou na casa da minha mãe, eu ia almoçar com a minha mãe, e aí chega uma pessoa que não era para estar lá, e pronto. O meu humor mudou completamente, e aí a gente foi almoçar, e os meus sentidos já estavam todos alterados, e eu já reagia ao barulho do restaurante, e aí eu já estava extremamente irritada, meu processo de informação, meu processamento de informação já prejudicado, então minha mãe falava, eu não entendia o que ela falava, eu ouvia, mas não entendia, mas eu ouvia a conversa do lado, o riso do outro, talheres batendo, gente, foi me dando uma irritação tão profunda, tão profunda. Cheguei na casa dela, fui me regular, coloquei uma estimulação bilateral e aí, puf, apaguei. E fiquei naquele estado, dei uma cochilada, né, que é bem característico do shutdown, e quando eu despertei, eu estava naquela lentificação horrorosa, que você tem coisas para fazer e você não consegue. Por fim, incluí, aceitei, estou num shutdown, depois do meltdown, e vamos aceitar. Vim para casa, fui andar com os cachorros, fui me regular de diversas formas, e aí agora eu estou me sentindo melhor, mas é isso. Então é uma montanha russa num dia só, né? A flexibilidade cognitiva. A minha flexibilidade cognitiva não é muito boa. Na verdade, uma das funções executivas que eu também tenho bem prejudicada é a flexibilidade cognitiva. E como eu entro em ativação muito rápido, principalmente por questões sensoriais, quanto mais em estado de luta e fuga você está, menos flexibilidade cognitiva você tem. Então, às vezes a gente fala, por exemplo, na tomada de decisão. Para tomar decisões, você tem que ter flexibilidade cognitiva. Se eu estiver em ativação, sistema de luta e fuga ativado, tenho que tomar uma decisão, mas a minha flexibilidade cognitiva, pelo nível de estresse e ativação, já está prejudicada, eu não consigo flexibilizar. Mas também isso aqui no meu caso não vale muito, esse exemplo não vale muito não, porque uma outra capacidade minha que está muito prejudicada é a tomada de decisão. Não consigo tomar decisão. Desde uma coisa muito simples, se eu vou, nem é simples, se eu vou, não vou é uma tomada de decisão complexa. Mas comprar, sei lá, comprar uma coisa simples. Ou decidir por uma roupa, vou com essa ou vou com essa. É tão complexo, a tomada de decisão é uma coisa que me gera tanta sobrecarga cognitiva que muitas vezes eu vou para um comportamento evitativo, evito demandas, evito situações, porque eu não quero ter que decidir. A decisão, ela vai me consumir um processamento cognitivo e vai me gerar uma sobrecarga e eu vou ficar com mau humor, irritada, o que vai intensificar a minha sensibilidade sensorial. Então, assim, tomada de decisão já é ruim. Flexibilidade cognitiva também é ruim. Se eu tiver em estresse, assim, eu fico intratável. É isso, eu sou uma pessoa intratável. Eu no meu ambiente, eu na minha caverna, no meu ambiente seguro, nos meus termos, com as minhas regras, eu sou um ser humano tratável. Mas saiu disso, eu sou um ser humano intratável. Tá? Solução de problemas executivos do dia a dia, no sentido que não envolva questões cognitivas, de leitura, acadêmicas, minha resolução de problema é fabulosa. Eu sou um MacGyver. Quem é das antigas aqui lembra o MacGyver que pega coisas e resolve problemas práticos da vida
de um móvel estragou, tem que arrumar alguma coisa. Eu posso não saber, mas eu vou dar o meu jeito, eu vou arrumar soluções fantásticas para a coisa. Acabou aí. Isso assim, né? Se eu estiver sozinha, eu faço isso muito bem. Agora, se eu tiver que resolver problemas de ordem prática do dia a dia, envolvendo outras pessoas, e que demanda posicionamentos diversos, ideias diversas, não vai. E aí, essa parte é onde eu poderia falar que, neste aspecto, a minha empatia cognitiva, ela não existe. Até porque tem rigidez cognitiva, e se eu entendi aquela situação daquele jeito, eu quero resolver o problema do meu jeito, desconstruído e disruptivo, que vai fazer todo sentido para mim. Gabi, rapaz, agora eu fiquei curiosa em entender melhor as minhas funções executivas e o meu perfil cognitivo de forma mais personalizada. Gabi, eu recomendo uma avaliação neuropsicológica, principalmente voltada para isso, né? Porque, assim, hoje em dia, a neuropsicologia virou o seguinte, uma reprodução massificada de aplicações de testes padronizados, testes, assim, todo mundo aplica sempre os mesmos testes, sem um estudo específico do que eu quero avaliar e aprofundar ali, né? Então, e sempre os mesmos testes. Um neuropsicólogo fora da caixinha, ele vai buscar não só testes padronizados, ele vai buscar tarefas que a gente chama tarefas ecológicas, em que eu vou criar situações, criar problemas para ver a sua capacidade de lidar com a situação e ver essas diversas funções cognitivas aqui. Não só através de testes. Os testes neuropsicológicos, ainda que padronizados, que tenham pesquisas e tudo mais, eles não são sensíveis o suficiente para captar a complexidade do nosso funcionamento. Até porque os testes são feitos num contexto de consultório, você ali numa relação muito hierárquica com o profissional, porque ele está te avaliando. Só por você estar numa avaliação, isso já gera estresse, por si só já traz uma queda do seu desempenho, né? Então, acho que as avaliações, assim, a avaliação neuropsicológica, ela só deveria começar mesmo depois que já criou um vínculo com o psicólogo, né? Mas isso não faz parte da prática hoje, porque a neuropsicologia se tornou uma reprodução do que há de pior na medicina, que é a perda da relação com o paciente, e vamos executar isso, faz isso, não importa como você está se sentindo, se você está ansioso ou não, executa, né? E aí, enfim, perdemos muita qualidade do funcionamento. Existem muitos profissionais bons, mas é uma minoria que pensa fora da caixinha e vai pensar em tarefas do cotidiano para ajudar a pessoa a pensar nas suas funções cognitivas, tá? Bom, acho que os testes têm que ser utilizados, mas tem que ser muito mais do que só os testes, né? Então, o que eu queria trazer aqui hoje, gente, essa ideia de que funções executivas, elas vão estar presentes em a disfunção executiva, ou seja, o prejuízo em habilidades cognitivas, né, funções específicas, que é esse conjunto que a gente chama de funções executivas. E é prejuízo? É prejuízo, sim. A gente está falando de déficit, porque se não tiver déficit, não teria diagnóstico, ok? Não teria prejuízo, não teria dificuldades, não teria necessidades de adequação, não faria sentido um diagnóstico. Então, se tem um diagnóstico, é porque tem um déficit, tem uma perda. Em comparação com seus pares de mesma idade, faixa etária, né, escolaridade, você está em prejuízo, porque você não consegue funcionar com todo o seu potencial. Porque você pode até ter uma habilidade, mas perder ela rápido demais.
E quando a gente fala em déficits no autismo, isso não é de uma perspectiva só do paradigma médico. E a gente precisa começar a entender que, quando a gente fala de neurodiversidade, neurodiversidade não nega paradigma médico. Ele amplia uma perspectiva. O que ele nega do paradigma médico é a busca pela cura e normalização da pessoa, né? Corrigir a pessoa, consertar a pessoa. Mas se você entende que neurodiversidade, falar do paradigma da neurodiversidade, elimina déficits e disfunções biológicas, a parte biológica, se você está desconsiderando a parte biológica do autismo e que afeta conexões sinápticas, modulação de neurotransmissores, questões metabólicas, endócrinas, sistema autônomo, sistema nervoso autônomo, então você entendeu tudo errado. Depois eu faço uma live sobre isso também, de uns insights que eu andei tendo por aqui, tá? Então, só deixar o recado aqui, que dentro do paradigma da neurodiversidade, a gente não nega déficits. Os déficits existem prejuízos, e por isso o autismo é considerado uma deficiência. Se não fosse assim, não teria o menor sentido de você estar discutindo e falando e querendo combater o capacitismo. Porque capacitismo é o quê? Capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência. Que o autista, para todos os efeitos legais, é considerado pessoa com deficiência. Se você tem, e isso não é uma perspectiva do paradigma médico, tá? O combate da neurodiversidade com paradigma médico é a busca por uma cura e normalização da pessoa. Tá, antes de terminar, me lembrei de uma coisa aqui para a gente falar. E como que a gente trabalha, então, olha, ia ficar faltando uma parte, né? Como que a gente trabalha desenvolvimento de funções executivas? Para um profissional poder ajudar o paciente, então eu tenho que entender minimamente de funções executivas, saber que elas existem, ajudar o paciente a perceber no seu dia a dia, nas situações que ele conta, das dificuldades de relacionamento, de comunicação, de dificuldades do dia a dia, de resolução prática, de desregulação emocional, tudo isso envolve funções executivas. Então, eu posso ajudar o meu paciente a ir mapeando cada função executiva, nomeando para ele, a partir das coisas que ele me traz, eu sei se ele está tendo dificuldade de regulação emocional, se está tendo dificuldade de flexibilização, controle inibitório, gerenciamento de tempo, e tudo isso é ensinado, tudo isso, quando eu ensino isso para o paciente, olha, vamos trabalhar a sua capacidade de gerenciamento de tempo. Primeiro eu preciso saber como está funcionando, vou na sessão entender como o paciente entende, processa tempo, presente, passado, futuro, como ele entende o que é 1 hora, 1 minuto, o quanto ele consegue fazer de coisas durante 1 hora, 1 minuto e etc. Se ele faz cálculos de tempos, o meu cálculo de tempo é extremamente prejudicado. Essa história é interessante. Eu estava fazendo uma formação em reabilitação cognitiva, e aí durante as supervisões, eu estava atendendo um paciente que tinha tido um AVC, e a gente ia trabalhar justamente a questão de gerenciamento de tempo. E aí a professora desenvolveu comigo uma tarefa para trabalhar com ele em sessão, para ir, dissecando esse funcionamento cognitivo dele, para ele ir aprendendo a processar tempo de novo, que na verdade conceito de tempo é uma coisa muito abstrata, né? Apesar de que o conceito é abstrato, mas a forma como a gente processa tempo, passagem do tempo, tem a base no sensório motor, né? Então, aí drogas pesadas, né? A gente fala disso num outro momento. Mas aí,
à medida que ela foi passando a metodologia para trabalhar com o paciente, eu fui achando aquilo o máximo, porque eu fui me vendo naquilo ali. Eu ainda não sabia do meu diagnóstico de autismo, mas eu já sabia que eu tinha uma disfunção executiva e eu colocava na conta do TDAH. E eu vi aquilo, e aí eu comecei, sem que ela soubesse, né, que era com o paciente, eu usava isso com o paciente lá, não discutia a minha questão com ela, mas eu usei a técnica, a metodologia comigo, né, e fui sistematizando o meu estilo de processamento de tempo, porque eu estava sempre atrasada, cálculo de tempo completamente errado. De vez em quando eu ainda me desregulo em relação a isso, dependendo dos meus prejuízos aqui que eu entro. Mas eu aprendi a calcular o tempo. A questão é isso. Não é que as pessoas autistas não vão desenvolver. A questão é que a gente vai desenvolver, às vezes, muito mais tarde, e às vezes a gente só vai conseguir desenvolver certas habilidades se alguém colocar uma lupa ali para deixar, é isso aqui que a gente vai desenvolver, né? Então, isso é a ideia de trazer aqui, né? Como desenvolver as habilidades de funções executivas. Muito é trabalhado na reabilitação cognitiva. Então, a reabilitação cognitiva, muitas vezes, ela é muito pensada para pacientes que sofreram acidentes vasculares, traumatismo craniano, mas hoje eu posso dizer que vem crescendo, que é tão inicial ainda, mas os profissionais começam a entender que a reabilitação cognitiva ela vai funcionar para pacientes autistas, por exemplo. E muitas vezes um paciente autista, o que ele precisa não é de uma psicoterapia para trabalhar os conflitos, dinâmicas emocionais, relacionais, etc. Muitas vezes o que ele vai precisar é de um terapeuta ocupacional que também trabalha funções executivas, ok? Fica aí a dica. Um psicomotricista, vai precisar de um neuropsicólogo que trabalhe reabilitação cognitiva. Muito difícil você encontrar um profissional, um neuropsicólogo que trabalha com reabilitação cognitiva especializado em autistas adultos. Da mesma forma, para terapeuta ocupacional. Mas você pode encontrar profissionais que estão abertos para pegar o seu caso e mergulhar e desenvolver todo um trabalho, uma jornada linda junto aí com você para desenvolver. Então, o que acontece no funcionamento neurotípico, por exemplo? Claro que as pessoas não têm essa habilidade de forma padronizada. As pessoas funcionam em ritmos diferentes, mas, supostamente, o neurotípico ele tem uma capacidade de gerenciamento de tempo de uma forma mais implícita, orgânica. Ele não precisa pensar para aquilo, né? Quando a gente está falando de autistas adultos, quando a gente fala de autismo em criança, vai ser muita contribuição trabalhar isso com as crianças desde cedo, ensinar essas funções, ok? Isso não é treinamento, isso é aprendizado e isso envolve o tempo todo checar a relação, as emoções da pessoa, porque emoções vão interferir diretamente no desenvolvimento das funções executivas. Mas no adulto, isso vai depender muito das capacidades cognitivas já desenvolvidas. Então, a gente vai desenhar para o paciente, vai passar por um processo de psicoeducação, explicando o que são as funções executivas. O que a gente está fazendo aqui agora é um processo de psicoeducação, que é explicar, que é falar, que é trazer a informação para o paciente ter aquele repertório de nomeação que ele nunca teve. Caramba, agora que você falou isso, Gabi, caramba, meu gerenciamento de tempo é péssimo. Ou então, nossa, minha tomada de decisão, e você começa a se perceber. Então, isso é a psicoeducação, onde eu conto
para o paciente que existe um fenômeno que chama isso e que causa isso e que no dia a dia vai interferir no comportamento assim assado. A partir disso, o paciente então começa a ter capacidade de me contar mais sobre essas vivências dele, sobre esses fenômenos que ele vivencia no dia a dia. E a partir desse relato dele, eu consigo, junto com ele, pensar em funcionamentos, pensar em tarefas, pensar em experiências. Experimento, não existe uma tarefa padronizada, não existe um protocolo, um método desenhado. Existe eu ali com o paciente, entendendo junto com ele como funciona o processamento de tempo dele, ou processamento para tomada de decisão, ou para resolução de problema, e aí desenhando junto com ele, criando junto com ele situações, convites para experimentações, seja ali no consultório ou no dia a dia dele, enquanto a gente vai mapeando, anotando, fazendo registros sobre aquilo, e a partir do que ele vai trazendo de informação, a gente vai desenvolvendo estratégias junto. Nessa situação aqui, fui resolver problema dessa forma, como seria? Vamos experimentar da próxima forma? Eu também não sei se vai funcionar ou não. Como seria fazer assim da próxima situação? Veja como funciona para você, veja se funciona para você, veja como você se sente. Então, eu estou ajudando, eu estou conduzindo o paciente para ele se perceber nas experiências do dia a dia, e eu estou ajudando a ele ter uma análise crítica de como ele se sentiu, se funcionou ou não, e a gente vai ajustando. Então, perceba, é muito além da análise clínica, da psicologia clínica, de questões de conflitos relacionais e de personalidade, etc. É além da capacidade, vai além de só regular o sistema autônomo, né, de ativação e desativação, mas vai eu entendendo do estilo de cognição, como o paciente pensa, processa a informação. Às vezes ele está preso num detalhe e aí vai precisar só que eu dê uma sugestão, use da minha criatividade junto com o paciente, como seria fazer isso, para que ele comece a desenvolver e criar novas estratégias. Então, assim, eu aprendi a gerenciar o meu tempo porque eu transformei isso de uma forma muito concreta, muito materializada, muito objetiva, que me fez enxergar um conceito muito abstrato e fez sentido para o meu cérebro, e eu consegui perceber o tempo que eu gasto em situações, no meu comportamento, meu estilo de funcionamento, no meu ritmo, e adequar o meu ritmo para determinadas situações. Mas isso nunca vai ser visceral para mim, isso nunca vai ser fluido como é para uma pessoa neurotípica. Ainda que eu tenha desenvolvido essa habilidade, ela exige de mim controle inibitório, tomada de decisão, planejamento, execução. Então, exige de mim uma energia cognitiva importante. Por isso que situações do cotidiano, mesmo que aparentemente simples para pessoas neurotípicas, para mim pode me gerar um gasto de energia além do esperado para pessoas neurotípicas, né? E aí a gente vai entrando em exaustão mais rápido, né? Então, é nesse aspecto que a gente vai trabalhar e desenvolver. Deixa eu ver aqui a Bia. Bia Veras, é a Bia que eu conheço? Quando bem utilizados, acredito, os testes são de extrema valia, mas é extremamente importante que o psicólogo tenha bem claro que não existe uma receita de bolo na hora de selecionar a bateria de testes. E que também os testes os resultados, eles recebem interferência do estado que o paciente está naquele dia. Por isso que antes de preocupar com a execução e aplicação dos testes, a primeira coisa que todo neuropsicólogo deveria prezar é ajudar, o paciente chegou, ajuda o paciente a se regular, a se estabilizar, porque ele está no estado de ativação, ele está sendo avaliado.
o que eu escuto de relatos de sofrimento durante os processos avaliativos e o meu próprio processo avaliativo, quando eu fui fazer a avaliação para dislexia, caramba, foi gatilho para traumas escolares. Eu passei mal, de passar mal, de enxaqueca e vomitar ali. A aplicação das tarefas me gerou uma dificuldade, um sofrimento, que aí foi quando eu tive consciência da intensidade dos traumas escolares, né? E eu falei, caramba, eu sabia que tinha sido difícil, mas eu não lembrava que tinha sido tão sofrido. E olha que eu fiz minha avaliação com 37 anos, né? Mas eu já estudava traumas, então reconheci ali um gatilho, né? Um flashback. E além disso, se utilizar de sessões voltadas a feedbacks e avaliar por meio de conversas. Sim, a avaliação é muito além de aplicação de teste. Um teste é só um teste. É só um recorte. Ele precisa ser contextualizado com diversas coisas. Estado do paciente, momento de vida do paciente, história de vida do paciente. Às vezes o paciente tem um bom resultado nos testes, mas não significa que aquela função dele está preservada. O profissional ele tem que ser sensível o suficiente para perceber que o paciente chegou no resultado esperado, né, um resultado lá na média, mas às vezes usando estratégias, usando outras funções, né? Ângela, bom encontrar, vou lhe procurar no direct, que de fato nunca ouço neuropsicólogos falar em reabilitação para pessoas autistas. A gente escuta para criança, Paty, mas para adultos, o ano passado, na semana de celebração da neurodiversidade, eu conversei com acho que foi com uma terapeuta ocupacional, a Raquel, e a gente discutiu muito sobre isso, né? Sobre a falta de profissionais especializados, não falo nem especializados, mas com experiência, né? Experiências gerarias especiais, enfim, que tem a expertise de trabalhar isso com adultos, né? Então, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, mas aqui falo assim com todo o amor do meu coração, a minha profissão, que a psicoterapia, quando se trata do pós-diagnóstico de autismo, ela é super valorizada. Muitas vezes não é de um psicólogo que o paciente vai precisar. Ele vai precisar de um terapeuta ocupacional para trabalhar questões de funções executivas, ou ele vai precisar de uma reabilitação cognitiva, ou ele vai precisar de um psicomotricista, ou até de um fono, porque se essas funções não forem trabalhadas, se essas habilidades, características não forem desenvolvidas, eu não entender, se o profissional, o psicólogo clínico não entender que muitos dos sofrimentos psicológicos do paciente, a base desses sofrimentos está no prejuízo de funções cognitivas que precisam ser desenvolvidas, eu vou ter pouquíssimos resultados com o trabalho clínico, né? Então, precisa ser um trabalho em conjunto, fica oneroso, então muitas vezes a gente vai precisar parar um pouquinho a terapia para ir para um terapeuta ocupacional, fazer uma integração sensorial, fazer um trabalho de psicomotricidade. O ambiente e o contexto dos testes são hiperestimulantes. Nossa, demais, Bia, demais. Quando o cliente já está desregulado, se torna ainda mais dificultoso. Isso os profissionais precisam ter em mente, porque se a pessoa estiver em ativação, o paciente pode estar tanto no shutdown ou no meltdown, ele vai ter prejuízos no resultado dos testes, significa que aquele resultado não vai expressar exatamente o perfil cognitivo da pessoa, todo o seu potencial, né? E aí a gente tem tantos diagnósticos equivocados
em função desses detalhes, né? Então, muitas vezes a gente precisa retestar usando testes diferentes o paciente em situações, em estados diferentes. Daí o meu convite para os neuropsicólogos é começar a aprender técnicas de regulação e necessariamente assim que o paciente chega, primeira sessão, criar rapport, percebeu que na segunda o paciente ainda não está muito confortável, só começa a aplicação dos testes quando o paciente já estiver em estado de segurança. Vai levar mais sessões, mas é ético, é seguro, é respeitoso com a saúde emocional do paciente. Estou escrevendo um texto sobre isso. E também chegou para a aplicação do teste, o paciente veio de ônibus ou veio de um contexto de sobrecarga, faz uma técnica, aprenda técnicas de regulação emocional ou de regulação, né, para que o paciente entra no estado de mais aterramento, né, que é de regulação, de desativação do sistema de luta e fuga, ou ativação se ele estiver num sistema de congelamento, para ele ter aí aplica os testes, né. Eu fiz TO, integração sensorial, psicopedagoga e fono, além de terapias, mas ainda tenho déficits. Bia, é porque a gente não vai deixar de ter déficits. A gente vai desenvolver estratégias para minimizar os déficits. E quando se trata, eu desenvolvi habilidades, e se além das habilidades que eu desenvolvi, se eu estiver num ambiente adequado, propício, seguro, eu estiver num bom funcionamento, então o meu desempenho vai ser muito melhor. Mas o meu ritmo sempre vai ser lento, minha tomada de decisão sempre vai ser lenta, porque de qualquer jeito eu vou ter que usar estratégias e gastar tempo, energia, cognição para fazer isso de forma mecânica e não automática, né? Bem na manivela. Então, os déficits, eles sempre vão existir. Por isso que a gente precisa das adaptações, das acomodações, né? E por isso que é uma deficiência, porque necessita de modificação ambiental, atitudinal, aceitação social, adequações, enfim, né, as tecnologias, hoje com as tecnologias, muitas do que está sendo utilizado da inteligência artificial, das tecnologias generativas, têm sido ferramentas, para mim, muito importantes de assistência, né? Então, eu acho que isso tem uma perspectiva aí muito promissora, que a gente pode começar a explorar mais de como as inteligências artificiais podem ser utilizadas como tecnologias assistivas para as pessoas autistas, tanto para comunicação, questões de funções executivas, né? Então, tem perspectivas boas. Gente, eu acho que eu falei tudo que eu queria, né? Mas, se ficou dúvidas, comentários, vocês podem mandar no direct e a gente vai trocando uma ideia, conversando. Nos meus planos, nas minhas agendas, para março, entre março e abril, eu quero montar um grupo para desenvolvimento de habilidades de funções executivas. Eu tenho preferido trabalhar em grupos, porque a gente vai trocando informação e um aprende com a estratégia do outro. E aí a gente utiliza as ferramentas que eu tenho utilizado no individual com os pacientes. O trabalho em grupo, eu acho ele um trabalho além de muito efetivo, ele também, a ideia é para ser um trabalho mais acessível, uma prestação de serviço mais acessível, né, em questão de valores para as pessoas. Então, vou começar as divulgações aí para vocês do grupo que eu fiz o ano passado. Então, a galera que participou aí,
do ano passado, o grupo foi um grupo temático, né? Então cada encontro era um encontro quinzenais, a gente trabalhava temas diversos sobre o autismo. Mas esse ano eu quero fazer o grupo voltado para o desenvolvimento de habilidades executivas, de funções executivas, e cada encontro é uma função executiva que a gente vai trabalhar e tudo mais, né? Então tudo que a gente discutiu aqui, a ideia é a gente trabalhar isso em grupo. Não são grupos grandes, são grupos pequenos, justamente para a gente poder ter possibilidade de estudar e entender os nossos funcionamentos ali juntos, né? Então, vocês vão ser muito bem-vindos, e aí eu vou divulgando para vocês, tá? Gente, beijos, me esvaziei, bom estar aqui para vocês. Hoje vai ser muito bem-vinda. Eu tô bem empolgada porque eu desenvolvi um materialzinho bem legal e acho que eu mesmo me desenvolvo no grupo, né? Assim, eu crio o grupo, eu crio os programas para mim. E aí convido as pessoas para vir brincar no meu parquinho, né? Mas eu crio os grupos de acordo com as minhas necessidades, né? É um autocentramento, como que fala? Altruísta. Enfim, tá certo, gente. Ó, beijo. Depois eu coloco o vídeo lá no YouTube para vocês. Até terça que vem.